Olá, pessoal. Muito obrigado aí pela presença de vocês. Hoje nós estamos começando um novo projeto e no mês muito especial, o mês que celebra as mulheres. Então nós vamos começar um podcast, ainda trabalhando em cima do livro O Amor é uma Viagem, e hoje nós vamos falar sobre os desafios da mulher na busca do sucesso. Vai conversar comigo aqui a doutora Eva Gomes, que é do meu estado, Pernambuco. Ela que é advogada, professora, uma brilhante advogada, por sinal. A doutora Eva, ela é especialista em direito público, é professora de direito administrativo e constitucional, presidente da Comissão Mulher, advogada da Subseccional de Caruaru, de 2019 a 2022, coordenadora do Núcleo de Direito Administrativo da Estácio de Sá, Pernambuco, 2019 a 2021. Tem formação internacional em liderança pela Universidade Católica de Lisboa, em Portugal, e é idealizadora do projeto Anônimo Nunca Mais. Doutora Eva, muito obrigado por ter aceito o nosso convite, viu? Eu que agradeço. Olá, pessoal, sejam muito bem-vindos a esse bate-papo. Esse é um momento muito especial e eu já agradeço por esse espaço de fala, né, por poder compartilhar esse momento com vocês, para falar de um assunto tão especial e relevante, né? Que bom. E isso também aqui com a doutora Lourdes Fidelis, ela que está na minha segunda casa, o Rio de Janeiro, esse estado maravilhoso que me proporcionou tantas oportunidades. Ela que é formada em psicologia, pós-graduada em psicologia clínica e gestalt terapia pela Universidade Celso Lisboa, é também especialista em psicoterapia de casal e família pela PUC do Rio de Janeiro. Professora Lourdes, que honra ter você aqui nesse projeto iniciando. Bem, pela nossa declaração de fé, eu não vou dizer que você é o meu pé de coelho, mas certamente eu começo com o pé direito. Ah, Sandro, eu que agradeço. Antes de mais nada, boa noite para todos. É um grande prazer estar aqui com vocês, com a doutora Eva. E eu tenho certeza que esse início será de muito sucesso e muito feliz, né? De estar aqui, principalmente falando sobre esse tema, que é sobre a mulher, sobre os desafios. E espero que seja um bate-papo muito produtivo, que possamos trazer muitas reflexões aí para todos que vão nos assistir. Bacana. Eu ainda estou aqui me comunicando com a Gil, talvez ela ainda entre nesse nosso bate-papo aqui. Enquanto isso, eu quero começar saudando a todas as mulheres, celebrando o mês de março, rendendo as minhas homenagens. Às vezes, professora Lourdes, e doutora Eva, eu tenho uma certa dificuldade de entender por que que ainda há certos conflitos, né? Uma vez que a mulher é a peça mais importante no contexto, né? Quando eu me vejo como ser, a primeira coisa que me vem à mente é a minha mãe querida, né? E eu fico pensando, poxa, e aí vai, outras mulheres incríveis que passam pela nossa vida. Doutora Eva, eu queria começar perguntando para a senhora. As mulheres, de fato, vivem um momento muito, vamos dizer assim, um momento glorioso, né? Quando a gente olha para o cenário mundial, nós vemos mulheres ocupando postos estratégicos, vice-presidente dos Estados Unidos, uma mulher, presidente da Comissão Europeia, à frente de 450 milhões de habitantes. Até pouco tempo nós tínhamos uma rainha, anos à frente do Reino Unido. E eu pergunto para a senhora, começo perguntando para a senhora, a mulher, e aqui no Brasil, a presidente da República, né, até pouco tempo, na sua opinião, as mulheres têm a consciência plena do seu sucesso? Nossa, que pergunta, né? Veja, Sandro, a gente vem de um movimento histórico delicado, né? A gente passa pelo patriarcado, que é um movimento que traz consigo a falta de inclusão da mulher, a ausência da paridade de gênero, onde a mulher ela não ocupava nenhum espaço para além de ser garantidora da educação dos seus filhos e da satisfação do seu esposo. Então, isso é um contexto histórico que, mesmo a gente tendo muito que celebrar hoje, é um contexto histórico que está ainda arraigado na consciência dos homens e de muitas mulheres. Por que não falar isso?
Então, se eu tivesse que te responder muito claramente, eu diria que não. Eu diria que muitas mulheres não têm ainda a consciência do sucesso e que ainda não têm a consciência do espaço que tem ocupado e de como é importante estar ocupando esse espaço em razão exatamente dessa contextualização histórica. Então, mesmo a gente tendo muito a celebrar com a ocupação desses espaços de poder, como você colocou, né? Mulheres ocupando cargos de alta cúpula que não imaginávamos ser possível. Mesmo assim, a gente ainda tem muita desigualdade, né? Tem muita ausência da paridade de gênero e ausência de mulheres ocupando aí os seus espaços de poder. Então, eu diria que não, que ainda por parte de muitas mulheres não há essa consciência, mas que por parte de muitas há sim essa consciência, e da minha parte vai além da consciência, mas vai também a gratidão, né? A gratidão às mulheres que vieram antes, que travaram as suas batalhas para que nós pudéssemos estar aqui hoje, inclusive discutindo sobre isso e compartilhando esse espaço de fala. Muito bem. Eu quero aproveitar e, olha, dentro da pauta que nós estamos conversando hoje, né, os desafios da mulher na busca do sucesso. A Gildeane Rodrigues, ela está no estado do Maranhão, ela é maranhense, viveu muitos anos também, 16 anos no estado de São Paulo, onde ela teve a oportunidade de estudar, de trabalhar, teve a sua formação na área de farmácia, e eu havia convidado, porque ela é um modelo, né, dessa mulher que está aí batalhando, e me parece que ela está na farmácia. Eu acho que ela havia até esquecido. Isso, na Gildeane, verdade, eu estava na correria aqui, eu peço desculpas, boa noite a todos. boa noite. Estava aqui na minha luta diária, né? Olha, mas Eu sou você, gerente farmacêutica, eu cuido da farmácia. olha, mas você é Desculpa, muito, pode falar. mas é muito importante ter você aqui com a gente. Aliás, eu quero agradecer Agradeço. agradecer esse teu esforço, esse teu empenho de poder participar com a gente. Apresentar para você aqui a doutora Eva, que acabou de falar, advogada, está em Pernambuco, Prazer. e a Uau! professora Lourdes Fidelis, que está no Rio de Janeiro, que é psicóloga e está com a gente nesse bate-papo, tá bom? Então, vou continuar Muito aqui. prazer. Professora Lourdes, o que que falta, então, para essas mulheres que já se encontram empoderadas, né? Os números não mentem. A Forbes apresentou uma matéria em 2021, né, onde mulheres ocupando poderes assim, General Motors, né, uma pesquisa em que aonde as empresas têm cerca de 30% de mulheres trabalhando, a produtividade e o lucro aumentou em torno de 15%. O que falta, professora Lourdes, para além do que a doutora Eva já colocou, para que a mulher se reconheça, né, num número maior, que ela já é uma posição de sucesso? Bom, Sandro, assim, eu penso muito parecido com o que a doutora Eva trouxe, né? Então, assim, historicamente falando, há uma luta, né? A gente está falando de algo contemporâneo, mas são muitos anos, né? De muitas lutas que foram travadas por mulheres que já viveram, né? Antes de nós. Então, falar o que falta, eu acho que eu poderia dizer, por exemplo, espaços como esse que você está propondo, né? Então, quanto mais se falar sobre esses espaços que as mulheres estão ocupando e os que elas podem ocupar são muito importantes, né? Então, a gente está falando de tradições, a gente está falando de mitos, a gente está falando de valores, de cultura. Então, para mudar isso tudo, não é de um dia para o outro, né? Então, nós precisamos cada vez mais disseminar espaços como esse que você está trazendo agora para a gente. Penso também, como psicóloga, né? Gosto muito do tema da psicoeducação, né? Então, assim, se a gente começa a trazer projetos dentro de escolas, por exemplo, né? Então, educando, né, trazendo debate entre os jovens, entre os adolescentes, temas como esse, né? Então, eu acho que isso vai fazendo com que as pessoas comecem a refletir, não desprezando o que foi feito lá atrás, porque isso é importante, as tradições são importantes, os valores são importantes, isso tudo faz com que possamos nos sentir pertencente a uma cultura, a um local. O que a gente vai tentar aqui, talvez, né, trazer para o debate é que precisamos, talvez,
atualizar algumas tradições, né? Alguns valores que foram colocados antigamente para nós mulheres, né? Então, eu penso que seja isso, disseminar mais informações, lugares de fala, lugares para a gente poder expor e incentivar as mulheres. Gildeane, deixa eu trazer você para a conversa. Você me mandou um pouco da sua apresentação, você é nordestina, como eu, como doutora Eva, e aí você sai da sua cidade, você vai para uma cidade grande, né, para tentar ocupar seu espaço, você estuda, trabalha. Hoje você está numa grande rede de farmácia, aí em São Luís, e eu pergunto para você, qual é o principal desafio diário na busca do seu sucesso? Então, né, boa noite a todas. Realmente é uma luta, né, muito grande e a gente encontra muitos desafios, né? Principalmente a gente que é nordestina, que sai do interior, sai do interior do Maranhão, né, para São Paulo. E desde então é só desafio para cima de desafio, né? A gente enfrenta muito desafio para eu como negra também, né? A gente ainda tem essa questão de mulher negra, né, que às vezes a gente tem também esse desafio de sobrevivência, né? Não querendo trazer a questão racista, né? Mas Não, aqui você é livre falando sobre para a mulher, pode falar o que você quiser. Aqui é livre. sim, mas enfim, em relação à minha trajetória e a todos os desafios que eu enfrentei em São Paulo, né, principalmente, foi a questão de achar o meu espaço mesmo na sociedade, né? Conseguir um espaço na faculdade, conseguir um trabalho, né? Tem 13 anos que eu trabalho na Drogasil, eu entrei com 20 anos, na Drogasil, e desde então eu tenho só oportunidades, né, de crescimento, graças a Deus, mas dificuldades desde sempre, né, desde para conseguir um emprego, para poder ingressar na faculdade, né, para associar o trabalho com a faculdade, que também não é fácil, né, para a mulher. Aí me casei, né? Aí vem os desafios de você cuidar de uma casa, da faculdade, do trabalho. Enfim, eu acho que a mulher em si, ela tem muitos desafios, né? Ela já nasce com muitos desafios, né? E eu fui enfrentando esses desafios, tanto financeiros, né, como familiar, né? Eu tive que buscar sozinha, né? Muito apoio que às vezes eu não tinha em casa, apoio financeiro, eu tive que buscar fora para conseguir trabalho desde cedo, né? Para conseguir conquistar tudo que eu almejava, né? Todo o meu sonho, que era me formar, conseguir uma faculdade. Graças a Deus eu entrei na empresa de farmácia, onde me proporcionou isso, né? E me proporcionou uma faculdade. Consegui fazer a faculdade, me formei na área e hoje sou gerente farmacêutica. E consegui, com isso, também retornar para minha cidade, né? Eu fiz um de volta para minha terra, literalmente. Né? Então, foi vários desafios, assim, né? Consegui o meu espaço dentro da empresa, né? Fui subindo degrau por degrau, conquistando meus cargos, né? Passando em todos os seletivos, estudando, buscando conhecimentos e tudo associando à minha vida pessoal também, né? Porque a mulher, ela tem a carreira, tem que conquistar o mundo e ainda tem a vida dela, né? Que ela tem que ali equilibrar, né? Todo o tempo. Então, acho que a mulher já nasce aí com um mundo de desafio, né? E como a senhora Lourdes falou, realmente teve muitas mulheres antes de nós, né? Que foram muito exemplo para a gente, né? De batalha, de guerra mesmo, para a gente estar conquistando nosso espaço na sociedade. E que não é fácil, né? E eu acho que ainda tem um longo caminho pela frente, para a gente conquistar em relação à mulher conseguir o lugar dela, né? Hoje em dia a gente ainda tem uma sociedade muito machista, tem muito machismo ainda, né? As pessoas têm um pensamento ainda muito machista. Hoje mesmo com a tecnologia, com a informação que as pessoas têm, mas ainda assim ainda tem, principalmente no interior, né? Que é onde as pessoas têm menos informação ainda. Então, acho que a informação, a tecnologia, aonde ela chegar, vai ser melhor ainda para as pessoas mudarem o pensamento em relação à mulher e muitas outras causas, né? Não só em relação à mulher, né? Ao poder da mulher em si na sociedade, que eu acho que é tão importante quanto do homem, até mais, né? Que tem muito mais responsabilidade, tem muito mais carga, né, que do homem. É E verdade. é isso, né? Os meus desafios, né? Doutora Eva, a senhora que conhece bem essa realidade, porque a senhora é professora universitária, né, nordestina, exerce papel de liderança, e aí a senhora está de frente aqui com o que é o típico, né, de nós, da maioria de nós nordestinos.
sai do seu interior. Eu, por exemplo, saí de Ribeirão, uma cidade pequena, né, na zona da Mata de Pernambuco, para ir para o Rio de Janeiro para tentar buscar o meu espaço. E é mais ou menos isso, né? Lata d'água na cabeça todo dia. E me preocupa, doutora Eva, especialmente, é eu olhar e ver que os discursos ainda para a região Nordeste a gente tem que botar a comida na mesa e tal. E a Gil tocou num ponto que, para mim, eu acho que é fundamental, que é a questão do acesso à informação, né? Como é que a senhora vê essa coisa? Como é que faz para a gente ampliar o número de oportunidades, principalmente para as mulheres da região Nordeste, que precisa sair desse patamar, né, de falta de perspectivas e chegar, como, por exemplo, a Gil chegou, numa posição onde ela já se encontra mais confortável. Abrir um parênteses aqui para render minha homenagem ao empresário, né, que às vezes é estigmatizado no país, e está aí uma empresa que abre espaço para que os seus funcionários possam crescer, possam se desenvolver, então que isso também possa ser visto. Como é que a senhora vê essa questão? Como é que pode se ampliar esse acesso, doutora Eva, para que mais mulheres possam ascender socialmente? Olha, Sandro, eu acho que o principal ponto é a educação, né? A educação é fundamental, né? Porque a educação, ela transforma a maneira de pensar, ela extingue a ignorância, né? E ela oportuniza as pessoas a olharem de uma forma mais ampla para uma causa, para uma história, para uma pessoa, ressignificar, quebrar paradigmas. Então, eu acho que a educação é o primeiro ponto, né? E nós ainda somos um país carente de educação, né? Quando a gente fala, né, a colega acabou de falar sobre a importância da informação e como isso traz benefícios, mas a gente ainda tem hoje muitos cantinhos que a gente não tem internet no nosso país, né? Verdade. Quando veio a pandemia, algumas pesquisas foram feitas e muito embora a gente ache que todo mundo tem um celular hoje, que todo mundo tem um smartphone, mas ainda tem muitos cantinhos do nosso país que não têm acesso à internet, então o acesso à informação é pequeno, né? É zero em alguns lugares, e a educação também. A educação ela chega com muito pouca qualidade no nosso país, sobretudo nas áreas mais periféricas, sobretudo onde deveria chegar mais. Então, eu acho que o ponto principal para a gente avançar é a educação, porque através da educação a gente transforma, né, e a gente oportuniza as pessoas a serem críticas e a olharem esse panorama de uma outra maneira. Eu volto sempre na cultura, porque eu acho que a cultura, ela diz muito sobre as nossas construções, né? É o ambiente onde a gente vive, a maneira como a gente foi educado, os princípios que a gente tem a oportunidade ou não de receber, tudo isso traz a sua carga na nossa vida. E a gente teve esse contexto histórico muito prejudicado, né? No sentido não só de educação, mas por que que os homens são machistas hoje? Eu queria que a gente só refletisse um pouco, por exemplo, quando a gente é criança, quais são os brinquedos que a menina recebe, né? Os brinquedos que a menina recebe são uma vassoura, um baldinho, é um Panelinhas, kit de limpeza. Gente, nada contra, pelo amor de Deus, para as mulheres e para os homens que são auxiliares de serviços gerais e para a gente também que organiza a nossa casa, que cuida, nada contra. Mas olha, só quero pedir licença para fazer esse paradigma aí. por Quando a favor. gente é criança, nós mulheres, a gente recebe um kit de limpeza, um baldinho, uma vassoura, uma coisa dessa natureza, uma boneca para a gente aprender a cuidar dos filhos, um kit panela, um fogãozinho, é isso. E ainda hoje as prateleiras estão dessa natureza. Quando não é isso, é uma boneca Barbie muito perfeita esteticamente, para nos presentear enquanto mulheres e para nos espelhar, obviamente. Para os meninos, o que é que a gente dá para os meninos? Para os meninos são os super-heróis. Então, os meninos nascem e crescem sabendo que eles não têm limites, que eles podem fazer o que eles quiserem, porque é isso que os super-heróis fazem, né? Eles não têm limite,
eles têm um mundo à disposição. E aí, os carros que eles ganham, os carrinhos são os melhores carros, são os carros esportivos, são os mais potentes. Por quê? Porque para os meninos, né, é um contexto distinto. E aí, gente, isso faz uma diferença na hora da culturação educacional, né? O que é que a mulher pode? Desde criança, o que é que tem na minha mente? Mesmo que implicitamente, mesmo que a gente compre um presente dessa natureza para dar para uma menina ou para um menino, mesmo que a gente não pense diretamente sobre isso, mas implicitamente isso vai modificar, isso vai trazer para a gente contextos futuros. E é isso que acontece. Então, a mulher ela começa a crescer dentro de uma limitação espacial. Porque se você tem, eu tenho quatro irmãos homens. E os meus irmãos sempre puderam ir para onde eles quiseram sempre, desde muito jovens. E eu não. Eu também tenho mais irmãs mulheres. E para as meninas, uma ordem diferente. Meninas saíam acompanhadas, meninos saíam desacompanhados. Então, isso eu estou compartilhando sobre a minha educação, mas obviamente que cada pessoa tem o seu contexto. Mas o que eu quero dizer com isso é que desde sempre a nossa educação ela foi voltada para apenas termos algumas possibilidades, enquanto aos homens para terem todas as possibilidades. E isso traz um pensamento, cria uma cultura de pensamento machista nos homens, assim como em muitas mulheres, e criam também na gente um pensamento de impotência, de impossibilidade, de este lugar não é para mim. Este lugar não tem, eu não pertenço a este lugar. Então, volto, né, nesse contexto histórico para trazer isso para a gente lembrar que a educação, né, voltando à sua pergunta, ela é o ponto que vai fazer as pessoas e nós também desconstruirmos esses pensamentos e toda essa cultura que foi criada ao longo de uma vida. É verdade. Doutora Eva, mas a senhora não acha que, nesse caso, as meninas eram um pouco mais, tinham um pouco mais de cuidado para sair, mas não era um cuidado dos pais também em relação a não deixar as filhas vulneráveis, até por saber que os homens são meio desengonçados ou não? Cara, nós somos mulheres, eu também saí do interior para o interior maior, né? Eu Aham, sou de São aham, Bento do Una, que é uma cidade do interior, aqui tem aham, 53 mil habitantes, e vim uhum. para Caruaru para estudar, porque no meu interior de natural não tem faculdade, não tem universidade, então eu vim para Perfeito. cá. Uhum. Nós temos que ser educadas a aprendermos a nos cuidar. Eu concordo. Assim como os meninos, e por que que a gente tem que ser tão paparicada? Por que que a gente tem que ser tão cuidada? Gente, todo super a favor do carinho, do cuidado, sempre, para sempre a vida toda. Acho que não acho que a gente merece esse carinho, esse cuidado, mas não esse cuidado que não permite que a gente aprenda a se cuidar sozinha. Que se o homem é desengonçado, a gente vai ter que aprender a lidar com ele. Se o cara é machista, se o cara é violento, porque é isso que a gente encontra no nosso dia a dia, Sim, em razão também da educação dos nossos pais, que implicitamente os fizeram empoderados e nos fizeram a viver sob a égide, sob o cuidado e sob a proteção. Então, temos que ser educadas a nos cuidarmos dos lesos, dos desavisados, dos violentos e de todo o resto dos desafios que esse mundo traz para a gente enquanto mulher. Mas a gente precisa se cuidar e entender que a gente tem um espaço. olha, esse é um outro debate que a gente certamente vai fazer, mas eu quero até aqui assumir uma culpa que eu, por ser o irmão mais velho, eu meio que ficava ali, não, você não vai para o baile e tal, com as minhas irmãs. Almeres, Ana Paula, desculpa aí, era só tentando proteger. Mas não deu muito certo, porque quando elas fizeram 13, 14, eu já perdi a rédea. Mas vamos lá, isso é uma outra história. Professora Lourdes, como é que a senhora vê tudo isso que já foi falado, né? A Gil, no Maranhão, esses desafios, além disso que ela já contou, como é que a senhora vê aí no seu consultório, essa coisa de que a mulher também tem alcançado tantos, tem feito esse esforço, como a Gil colocou, aí vai, se forma, é,
tem a sua profissão, agora tem o trabalho tem o emprego do sonho, mas tem a casa para cuidar, tem o marido. E aí, é uma sobrecarga? Aumenta os desafios ou não? E antes de eu responder a sua pergunta, eu queria só complementar o que a doutora Eva Por falou, favor, por favor. uma questão que, assim, o que que acontece, Sandra? Eu vou falar no mundo que eu vivo, que é no mundo clínico, né? Então, eu atendo muitas pessoas, muitos adolescentes também, famílias. E o que que acontece com essa superproteção, né, principalmente das meninas? Porque a falta do conhecimento, ele que é o grande problema, né? Então, assim, quando chega para mim uma mãe muito nervosa porque a filha está querendo sair, ela tenta aprender, e o que eu sempre oriento aos pais é que tenha orientação para essa adolescente, né? Porque quanto mais você prende, né? Quanto mais você não explica o motivo, quanto mais você não coloca limites, mas explica para aquela. A gente está falando de um contexto aqui por exemplo, de uma jovem, né? De uma menina jovem, Aham. né? Então, o que que acontece? Isso cria um problema maior, porque começa ela ir para o mundo de forma errada. Então, ela pode, através disso, vir uma gravidez não desejada, ela pode não saber se cuidar e aí se deixar mais vulnerável numa situação aonde pode correr um risco por um estupro ou por qualquer outra coisa que vale. Então, eu acho que, acima de tudo, acho que nosso bate-papo está indo muito para esse lugar da educação, da É, informação. Porque é isso, né? Acho que a gente vai falar e vai de novo vir para esse vai ponto, né? voltar para Vai esse ponto. voltar, porque é isso, sabe? Se você não explicar, se você não orientar, você vai aguçar, isso estou falando da minha experiência clínica, você vai aguçar a curiosidade, e essa jovem, né, essa adolescente, essa jovem, ela vai para o mundo totalmente despreparada. E isso é um perigo muito grande, né? Então, assim, eu acho, voltando, né, só para complementar um pouco aí o que a doutora Vera, a doutora Eva, desculpe, trouxe, é isso. Acho que é orientar, 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 explicar, conversar. Essa prática está faltando, né? Está faltando muito nos dias de hoje. Acho que é isso, talvez a gente precisa resgatar. Isso talvez precisa a gente lutar mais. Os pais poderem ter aí, voltando um pouquinho à sua pergunta, né? A mulher acaba assumindo muitas funções, muitas coisas, muitas demandas, E isso, né? isso torna-se, é, isso torna um pouco mais, como é que eu posso dizer, fica mais penoso para a mulher, evidentemente, né? Ou não? Depende da perspectiva, né? O que que eu vou falar também de uma perspectiva minha clínica, né? O que que acontece? Muitas das vezes a figura do marido, né, fica ali muito ausente, né? Então não há uma troca, não há uma parceria, né? O que eu costumo ver é que o pai, né, ou o marido fica sempre naquela função, né, tradicional de ganhar dinheiro, de estar na rua, de buscar o dinheiro. E a mulher, além dela também estar fazendo isso hoje em dia, né? Nós estamos na rua, nós estamos liderando, estamos também na posição de educar, E de dar ganhando, e limite. ganhando mais dinheiro do que a gente. Sim, a questão nem é essa, que tudo bem, que ótimo, estamos indo para aí, porque a gente estuda para caramba, né? Então a gente se dedica para caramba. Então, se estamos ganhando bem, é por mérito Lógico, nosso, né? com Mas o que eu quero certeza. trazer é isso, se fica penoso, se fica cansativo, é porque falta talvez um pouco dessa parceria, né? De dividir ali as funções. Então, sim, acho que a gente pode também ir com o nosso debate aqui, com a nossa conversa, também falando um pouco sobre isso, né? Sobre as funções, sobre as tradições, sobre esse lugar, esse espaço, né? Que só os homens podem ocupar, só as mulheres podem ocupar, como bem a doutora Eva trouxe, né? Então, só as mulheres podem fazer comida, os homens não chegam na cozinha porque isso não é permitido, né? Então, assim, são coisas que a gente precisa estar mudando a mentalidade. E para mudar uma mentalidade, uma cultura, volto a dizer, é necessário a gente falar, é necessário a gente debater, é necessário expandir isso, né, de alguma forma.
compreendo muito bem o que a doutora Eva está trazendo, porque a gente está falando aqui de talvez, eu estou falando aqui do Rio de Janeiro, né? Então talvez a questão de internet, de acesso seja um pouco melhor. Sim. Infelizmente, isso não é realidade em todo o Brasil, mas acho que assim, acho que a gente produzindo, quanto mais conteúdo, vai fazer com que pessoas pensem para além, né, do que foi posto para elas, né? Eu vou aproveitar o gancho aí da sua fala e juntar com um pedacinho da doutora Eva e mais um pedacinho da Gil. Para perguntar à doutora Eva o seguinte: a senhora colocou esses papéis que a, a tradição, tempos atrás, trazia, do que o homem fazia e do que a mulher tinha que fazer, tomar conta da casa e tal. Me parece que isso gerou um certo trauma, porque o que eu mais escuto hoje, e talvez, doutora Lourdes, depois você possa voltar, depois da doutora Eva, para tentar esclarecer se eu estou no mundo à parte, o que eu mais escuto é o seguinte, doutora Eva: eu não nasci para ser dona de casa. O que eu mais escuto hoje das mulheres é: não, não, olha, desculpa, tudo bem, mas eu não. Agora, não há uma confusão? Para ser dona de casa, precisa lavar louça, ir para o fogão? Isso não ficou um pouco para trás? Não, já tem as pessoas hoje que colaboram. Eu, por exemplo, adoro cozinhar, adoro. Eu sou péssimo para lavar louça, mas eu adoro cozinhar, por exemplo. Então, essa coisa também não está muito arraigada naquilo que já ficou lá atrás. Hoje a gente já vê homens. Eu, por exemplo, adoro criança. Conheço vários homens que adoram criança, adoram cuidar da criança. Isso não ficou também um pouco estigmatizado demais, a ponto de que a mulher hoje querer abrir mão de ser dona da sua casa? Qual o problema dela ser dona da sua casa? Ou será que eu estou em contexto diferente? Doutora Eva, a senhora que é uma mulher atualizada, moderna, eu fico acompanhando, fico morrendo de inveja, que a senhora está sempre nos melhores lugares. Então, Oh, eu pergunto para a senhora: criou um trauma nas mulheres em relação a ser dona de casa? olha, Sandro, eu não diria um trauma, porque assim, eu também sou dona da minha casa, Que tá, gente? bom, Eu também, então. muito embora eu não tenha escolhido ainda a maternidade ou o casamento, mas eu também sou dona da minha casa. Ótimo, sim. O que eu acho, assim, eu não vejo nenhum problema na gente ser dona de casa. Eu não vejo nenhum problema nas mulheres que escolhem tão somente, e não é pouco, cuidarem dos seus lares. Daquelas que optam e escolhem a maternidade, porque é uma decisão importante para a vida toda. Gente, eu acho isso incrível, eu acho maravilhoso. Mais um dom para as mulheres. Mas o que não pode acontecer é isso ser uma determinação. Isso precisa ser uma escolha Sim, mas e o que eu não estou. uma determinação, sabe? Mas eu acho que isso aí, desculpa eu interromper a senhora, Imagina. é só para tentar deixar mais claro. Eu acho que nesse ponto, só o cara muito, sei lá, que não vai concordar. Óbvio que isso tem que ser uma escolha. O que me assusta é que hoje muitas mulheres se assustam em pensar em ser dona da sua casa. Como a senhora é dona da sua casa? Porque parece que ficou caracterizado que ser dona da casa é só se ela for para o fogão, se ela estiver na pista, não sei o quê. Não dá também para a gente tentar desanuviar um pouco isso e fazer com que a mulher, até para que ela se sinta talvez mais à vontade no seu papel de ser dona da sua casa, sendo casada ou não, tendo filhos ou não. Isso é uma outra discussão. Claro. É que parece que se criou um estigma também em relação a ser dona da sua casa. Então, essa é a minha pergunta, entende? Não tem como não criar, né? Mas Não não dá tem para como não criar, desfazer? porque de novo, eu volto na história, né? Não tem como não criar, porque a mulher, ela não tinha outra opção. A opção da mulher era ser dona de casa, era satisfazer o seu esposo e era cuidar e educar dos seus filhos. Isso era o que tinha para a mulher. Ponto. Acabou a história. Isso era a mulher essa. E o homem todo o resto que a gente já sabe. Proveu lá, claro, e todo o outro contexto. Então, obviamente que a gente ainda traz esses traumas históricos, porque mesmo na contemporaneidade, muitos casais, a mulher mesmo ocupando todas as tarefas externas de trabalho, de terem conquistado o seu espaço e a sua profissão, elas ainda continuam tendo
que dar conta do seu lar e dos seus filhos. Porque, infelizmente, Sandro, muitos companheiros são incapazes de compartilhar essas tarefas. Porque, em razão de toda essa cultura, eles ainda chegam em casa e, se tiver qualquer atividade para fazer e compartilhar com a mulher, eles vão deitar no sofá, enquanto a mulher providencia, enquanto ela vai olhar a agenda do menino, ver se tem tarefa, ver o que tem para comprar, ver se tem atividade. Enquanto ela vai na geladeira, ela olha ela olha o armário e vê que ainda tem coisa para comprar. Então, mesmo que ela não vá ao supermercado no outro dia, ela que tem que ainda determinar, porque os homens são ainda incapazes de compartilhar essas tarefas domésticas com as mulheres. Muitas mulheres, como você falou, eu adoro cozinhar. Muitos homens gostam, mas eles gostam de cozinhar como eu gosto. Eu gosto de cozinhar um dia ou outro, quando eu recebo meus amigos aqui em casa. Eu Sim. gosto de cozinhar, porque a gente abre uma garrafa de vinho, começa a cozinhar, cozinha um negócio, começa... Eu gosto, mas eu não gosto da obrigação de ter que cozinhar todos os dias. Exatamente. Sim, Então, hoje eu me dou o luxo de não cozinhar, sim. mas talvez eu, a depender, não pudesse, eu tivesse que fazer isso. Então, o que acontece é que mesmo nós estando na contemporaneidade, e mesmo muitos homens, não estou dizendo que é o seu caso, dizendo Não, que assumem um papel de compartilhamento, e estão aí as meninas que são casadas, que podem ser mais felizes com esses comentários, mas mesmo na contemporaneidade, muitos homens são incapazes de compartilhar as tarefas do lar com as mulheres, de compartilhar a educação dos filhos de modo igual com as mulheres, com as suas companheiras. Enfim, então acaba. Por que que, quantas vezes a gente vai perguntar às mulheres, é mais pesado para você do que para o homem? Não deveria ser. Trabalhar fora ou não e ter os seus filhos e ter a sua casa não deveria pesar, e o peso deveria ser igual para o homem e para a mulher. sim, Mas a gente sabe que não é. verdade. Isso é realidade na contemporaneidade. E Sim, estamos falando em 2023. Então, sim, tem um trauma. A mulher, ela não quer ser só dona de casa. Porque é como se isso fosse um demérito. E não é. Veja, cuidar de uma casa, escolher a maternidade, repito, é maravilhoso. Mas isso não pode ser esse estigma. Não pode ser uma obrigação. Precisa ser uma escolha, perfeito. sabe? Professora Lourdes, que não tem que ser uma obrigação, eu acho que isso aí está claro. Do ponto de vista do consultório, né, como é que a senhora vê essa escuta? Isso tende, em algum momento, com a evolução talvez dos homens, sendo um pouco mais civilizados, ainda dá tempo de salvar essa coisa tão nobre que é a constituição de compartilhamento de vidas. Não estou nem falando só dessa coisa de, mais uma vez, a gente volta. Nós estamos em uma época em que nada pode ser mais obrigado, né? Tudo tem que ser voluntário. Mas, da mesma forma que a gente trabalha para quebrar certos estigmas de um lado, há tempo de salvar e quebrar desse outro, ou não tem jeito? Lógico que tem jeito. Estamos aqui, Pelo ó, amor de firme e Deus, diga que forte. tem jeito. Lógico, estamos aqui na Então, guerra. então, por favor, aponte um caminho, que essa é a ideia desse debate, é A luta, apontar, né? é trazer luz ao tema e chamar, inclusive, a atenção dos homens, né? Aliás, professora Lourdes, eu vou aproveitar, já que a doutora Eva, olha, eu gosto quando a pessoa é assim, né? Você vê que quando ela começa a falar, ela já se transforma, né? Parece que ela está ali no tribunal. Zangada, né? Domina o tema. Eu acho isso ótimo. Então, professora Eva, eu vou aqui trazer em primeira mão. Eu vou fazer um podcast, eu estou fazendo isso aqui com 3 mulheres, mas eu tenho um outro formato que eu vou fazer com 3 homens. E o podcast será Homens com H. Mas é homem. Vou querer escutar. Então, mas é homem com H, que é homem humanizado. Homem Querer humanizado. escutar. Tá? Muito Então, exatamente para a gente trazer essa conversa aos homens, porque eu quero fazer aqui uma observação, né? Aliás, o livro O Amor é uma Viagem, professora Lourdes já leu, me deu um ótimo feedback, me abriu minha mente para algumas coisas, e eu quero dizer para os homens do prejuízo absurdo que é
não sair dessa posição estagnada num passado atrasado, né? O quanto que o homem perde com isso. Porque a mulher, bem ou mal, ela está aí, ocupando o seu espaço, ela está vivendo a sua vida, e o homem é um cara meio atrasado. Quando ele não tem certas estruturas, ele se desequilibra. Então, por que não flexibilizar esse diálogo, se abrir mais para ouvir, né? Falas como essa da doutora Eva, que fala, que traz de uma forma tão enfática, porque ela vive isso, né, no seu entorno, o dia a dia. Eu sei que centenas de pessoas a buscam para, de alguma forma, pedir socorro. Professora Lourdes, Sandro, então, sim, pois deixa eu não. roubar um pouquinho. Eu sei que é a fala da professora, mas assim, sabe o que é pior? É que mesmo que todo esse discurso e que toda essa questão que você falou, não só da perda do homem, né, da convivência com a mulher, com os filhos, e de todo o compartilhamento, do modo geral, que ele perde, mas é que, infelizmente, esse comportamento machista, esse comportamento, ele traz outros prejuízos, sabe? Ele traz um outro contexto também para a vida da mulher muito prejudicial e, de um modo geral, para a sociedade, que é, né, de um modo avançando muito mais, a gente termina chegando no espectro da violência contra a mulher. Sim, Então, é tudo um contexto cultural, um contexto social, um contexto educacional que vai reverberando em outras questões que afetam diretamente a nós mulheres, mas que, num segundo plano e talvez já em primeiro, toda a coletividade, né? sim, Me não tenha desculpa o dúvida, parêntese. não tenha dúvida. Professora Lourdes, então, aponte o caminho. Como é que a gente faz para a Pelo gente amor de Deus, doutor, o caminho. para a gente começar a trazer luz, né, Então, ao estou ouvindo tema? vocês, é muito gostoso, né? Ouvir e ver assim as mulheres falando tão bem, né? Entendendo, pelo menos aqui nós aqui entendendo um pouco melhor desse assunto. O que que eu penso assim, né? Quando eu atendo, por exemplo, casais e às vezes eu vejo assim coisas muito simples, do tipo assim, vou trazer assim uma vinheta de alguma fala que me veio aqui na cabeça. Porque a mãe dele fazia tudo por ele, né? Então agora ele quer que eu leve tudo na mão dele, né? Porque na casa da mãe. Então, assim, coisas assim que a gente vai escutando no nosso cotidiano, né? De vocês, e eu muito vejo isso muito na clínica. Então, assim, eu acho que mais, se eu posso dizer assim, dessa forma, é mais um desafio também nosso enquanto mulher, né? Aquela mulher que é mãe, que tem seu filho homem também, começar a desconstruir essa ideia de que ele é o rei da casa e a mãe tem que ficar lhe servindo tanto o pai quanto ele também, os filhos também, né? Então, voltamos para esse ponto da cultura, né? Da ideia patriarcal, que era aquela coisa que era o homem, que era o Deus da casa, o senhor feudal ali, né? E as mulheres sempre servindo. Eu vejo também que essa questão da educação, né? Que as mulheres precisam também educar os seus filhos nesse aspecto, né? Isso aí. Porque eu vejo isso muito no consultório. Eu estou falando de casais novos, eu não estou nem dizendo de casais, por exemplo, que já estão lá casados há 30 anos ou 20 e poucos anos. Estou falando de casais que estão casados, sei lá, há 5, 4 anos, que entram com crises desse aspecto, né? Então, assim, a mãe dele fazia tudo, Lourdes, e aí ele chega em casa, ele joga o sapato para um lado, exatamente o que a doutora Eva trouxe, deita no sofá, liga lá na televisão, liga lá no jornal, e eu que tenho que estar fazendo tudo. Doutora Eva parecia que estava dentro do consultório comigo, ouvindo. Agora, agora, eu, agora, eu, mas eu acho que os irmãos da doutora Eva depois vai tentar dar um puxão de orelha nela, que eu acho que ela meio que denunciou ali que os irmãos tinham uma vida de heresia e ela ficava trancada em casa. Não, não é muito assim, não. Muito embora vou defender a minha mãe, né? Muito embora a minha mãe ela teve, né, uma educação bem conservadora, porque minha mãe, quando me teve, ela já tinha 42 anos, então já eu tive um resquício de educação muito conservadora, com seus pontos positivos, e aí toda a minha gratidão, né, a todos os princípios, a todos os valores que também a educação conservadora traz para a gente, então toda a minha gratidão.
E o que eu acho assim é que equilíbrio é tudo, né? Eu acho que equilíbrio é tudo. E claro, meus irmãos tinham mais direitos do que eu, fato, mas foi só por um período de tempo, viu? Porque depois a coisa, né? Depois o jogo virou. Doutora Lourdes, você quer complementar a sua fala? Não, é exatamente isso, né? Então, assim, eu acho que começa de casa, né? Começa na nossa criação, começa da forma que a gente está educando nossos filhos. Não é fácil, o desafio é muito grande, porque nós estamos falando aí de uma cultura, de um pensamento, né, que está aí tão intrínseco, tão forte dentro de nós. E quero também ressaltar isso, não é tudo que é ruim, né? Não é tudo que também é péssimo. Existem coisas que são muito protetoras, que foram importantes para as nossas vidas, né? Porque aí a gente, lógico que não é o foco daqui do nosso debate, da nossa reflexão, mas eu vejo também uma sociedade muito sem limites, né? Pessoas muito sem lidar com as frustrações, né? Então, assim, eu acho que também, isso cabe, de repente, para uma outra discussão também, o tanto também de liberalismo, né? Então, assim, como a própria doutora Eva trouxe, precisamos encontrar o caminho do meio, né? O caminho do equilíbrio. Lógico que não existe uma receita de bolo, cada sujeito é um sujeito, cada família tem sua história, cada região tem a sua cultura, né? Então, assim, Sim. eu não posso, quando eu atendo uma pessoa no meu consultório pela primeira vez, eu preciso saber de qual lugar, de qual região ela está vindo, porque isso é importante para a minha análise, né? Então, eu não posso olhar com a minha lente de quem mora aqui, que é carioca, entende? Eu preciso entender de onde que ela está vindo, qual a cultura daquele lugar, para que eu possa ter uma análise mais assertiva daquela pessoa. Então, acho que a gente precisa pensar maior, né? Nós estamos aí pensando muito pequenininho, mas eu caminho, volto a dizer, é a instrução, né? Porque veja-se uma coisa, se eu posso dizer, muitas mulheres machistas também, né? Então, educam seus filhos dessa forma. Então, acho que vamos ter que fazer esse caminho de volta. E começa com a gente, né? Eu tenho um filho de 23 anos, o Felipe, e tenho o Luiz, que é o meu filho do coração, né? Que não é meu filho de barriga, mas é meu filho de coração, que tem 8 anos. Então, começa agora, olha, eu educar ele, né? Então, tipo, não arruma sua cama, não leva seu prato lá, não sei o que. Lógico que ele é muito pequeno, não posso pedir para ele lavar a louça, né? Não cabe. Mas não, Luiz, por que que seu prato está lá em cima da mesa? Pode colocar lá na cozinha. Então, são pequenas atitudes que a gente precisa estar desmistificando e educando, porque senão esse menino vai para lá, e é tudo no treinamento de casa. E quando ele for casar e formar a nova família dele, vai encontrar uma outra mulher que vem de um outro treinamento, ele vem de outra casa, e é onde acontecem os conflitos. Então, nós precisamos treinar melhor os nossos filhos, né? Aliás, professora Lourdes, você tocou num ponto agora que eu ficava me perguntando, assim, eu já venho pensando nesse bate-papo há algum tempo, e para o bate-papo com os homens também, e a doutora Eva tocou na questão que depois deságua na violência, isso é uma coisa que me preocupa muito, a gente vai falar muito disso em outras oportunidades, e aí agora me veio uma reflexão. Toda essa energia que é colocada pela sociedade, pelos movimentos feministas e tal, e de defesa da mulher, que são ótimos e tal, que é feito para falar já o cara quando está criando problema, né? Quando a senhora está trazendo aqui a premissa de, olha, vamos ensinar eles aqui, enquanto nós somos mãe e mulheres, e dona dessa vida aqui, né? Porque se a gente não fala aqui agora com ele enquanto está pequeno, vai ter que falar, né, de uma forma enérgica e às vezes através de uma luta sangrenta lá na frente. Então, eu acho que você toca no ponto aí que para mim é fundamental, né? As mulheres, saúde, doutora Eva, é que as mulheres passem a ter atenção nesse pequeno ser, porque é muito melhor comunicar agora, né, com ele, nesse primeiro contato, do que ter que ir lá atrás falar com os caras que já estão trazendo problema, né, para as mulheres de um modo geral. Ô, Gil, eu quero perguntar para você, eu acho que nem sei quanto tempo de conversa a gente já está aqui, mas eu acho que a gente já está quase
Já está aos 45 minutos, né? Porque foi 7h15 mais ou menos. Eu quero trazer você, quero perguntar para você o seguinte: como é que você define, né, essa sua trajetória? Se você se considera, se você considera ter alcançado o seu sucesso, ou se você ainda busca alguma coisa para você dizer, olha, eu acho que eu sou uma mulher de sucesso. Falta alguma coisa? Você está feliz com o que você já conquistou? Como é que tá? Como é que você vê isso aí? Então, né, profissionalmente sim, eu sou muito feliz, né? Eu falo pro meu time, né, porque agora eu sou inspiração para outras pessoas também que começaram como eu, né, principalmente aqui no Maranhão, onde eu também tenho a participação nos treinamentos e formação de outras pessoas. Então, eu falo para todo mundo a minha trajetória, eu considero uma trajetória de muito sucesso, Que legal. eu sou muito orgulhosa de todo o meu trilhar, né, até aqui. Não foi fácil, eu falo para todo mundo. Às vezes parece fácil você olhar para mim e falar, hoje ela é gerente farmacêutica, mas só eu e Deus sabemos, né, a minha família, o quanto foi difícil chegar até aqui, né? Ninguém simplesmente me pegou e colocou no cargo de gerente farmacêutica, né? Eu tive que estudar 5 anos, enfim, tive que batalhar para conquistar o meu espaço dentro da empresa. E que, graças a Deus, eu tive essa oportunidade e agarrei com unhas e dentes. E hoje eu mostro para outras pessoas que também podem chegar onde eu cheguei, né? E ter essa trajetória linda, que eu considero a minha história muito linda, minha trajetória muito bacana. Eu falava lá em São Paulo que eu ia voltar para o Maranhão como gerente farmacêutica, as pessoas davam risada na minha cara, né? As meninas da faculdade riam, Gil, você é louca? Lá nem tem a rede de farmácia que você trabalha. Eu falei, mas um dia ela vai para lá e eu vou Que junto, legal. né? Então, assim, eu sonhava, é tudo também de sonhar e de acreditar nos seus sonhos. Acho que hoje a mulher ela é muito disso, né? Hoje a gente luta muito para conquistar as coisas que às vezes a gente tem que conquistar mesmo na briga, né? Porque as pessoas acham que a gente não pode, né? Principalmente os homens acham que as mulheres não podem, alguns homens, né? E a gente pode sim. Eu me considero muito feliz, sim. Pessoalmente, eu ainda tenho coisas a conquistar, né? Por exemplo, eu preciso casar de novo, porque eu separei, né? No meio dessa trajetória toda e ter meus filhos, que é o meu grande sonho agora. Olha, Tipo, investir na minha vida familiar mesmo, conquistar minha família. você tem certeza que você vai querer voltar para essa bagunça? Você não já percebeu que os homens estão desarrumando tudo? Depois que você arruma a casa, você vai. Pois é, cara, e agora é uma questão também. Essa mulher empoderada, né, que conquistou tudo, é difícil até arrumar um marido, viu? Porque, tipo assim, o cara vê que você é dona da sua vida, e ele não quer, tipo assim, um relacionamento sério. Não, essa daí ela é muito, né? Então É. acaba, tipo, não, eu tenho dificuldade, vou mentir, não. Tipo, eu acho, inclusive, que hoje em dia as mulheres empoderadas têm dificuldade de arrumar um relacionamento. Porque os homens acabam, tipo, nossa, ela é. Porque a gente, de certa forma, a gente é empoderada e a gente tem esse poder, né, de tudo. E os homens têm meio que, tipo, algum receio em relação a isso. Olha, você já está me dando Tipo, essa daí spoiler, eu não vou conseguir dominar, já está me né? dando Tipo, spoiler homem, aí para o essa eu meu não vou conseguir. podcast O Homem com H. Então, né? Mas, enfim, eu me considero, sim, a minha trajetória de muito sucesso. Sou muito grata a Deus, muito grata a todas as oportunidades que eu tive pelo caminho, que não foi nada fácil, mas eu sou muito grata e muito feliz, inclusive. Hoje eu Poxa, estou com a parte mais fácil, né? Que é arrumar um marido e ter meus filhos. Ou não, Ô, né? Não tá Sandro, fácil arrumar um marido, não. é. ô, Mas tô dando certo. Sandro, Oi, olha que depois que esse vídeo passar aí pelo mundo afora, vai é. Vai que chover ela marido. Mulher, arruma um vai ter algum marido aí, marido. ó. Prepara o Já guarda-chuva, pensou? prepara o Pois guarda-chuva, é, né? prepara o guarda-chuva que vai chover marido, hein? Ô, Tomara, viu? Tá fácil ainda não. Pretendente. doutora Eva, olha, primeiro, Gil, eu quero dizer que eu fico muito feliz com esse teu fechamento, porque essa coisa da gente também saber enxergar e valorizar as nossas conquistas, né? E aí eu já te parabenizando por essa história de sucesso. Eu fiquei muito interessado em colocar você nesse podcast aqui, porque eu já tinha pesquisado um pouco a respeito de você, né? E, e você está nesse cenário aí, telefone tremendo, você correndo com o nome farmácia atrás, de jaleco. E tem tudo a ver com o que eu queria falar aqui, que são os desafios na busca do sucesso. E você está aí, Exatamente. né, ocupando o teu Dá conta espaço. de tudo, né? Pois é, eu quero te dar parabéns, tá? E dizer que é isso. Doutora Eva, que legal, né? Que pelo menos aqui, né, nessa conversa, você vê que tem uma conterrânea nossa, que ela consegue enxergar que dentro da sua perspectiva, ela está numa posição de sucesso. Isso é muito legal, né?
Porque hoje me parece, professora Lourdes, que a gente fica também tentando medir o sucesso pelo sucesso do outro, né? E acaba que a gente não define qual é a nossa cota de sucesso, né? Como é que a senhora vê isso, doutora Eva? Dentro do seu universo aí, falta muita coisa? Ou a senhora acha que já chegou também numa posição de sucesso? Ai, gente, eu assim como uma colega também super me considero uma mulher de sucesso, né? Eu também saio do interior, então hoje ascendi, né, a um cargo de poder dentro da instituição, né, dentro da UAB, representando todas as outras mulheres da minha seccional, e isso foi maravilhoso. E eu super me considero uma mulher de sucesso, assim, eu acho que o sucesso, como você bem colocou, né? Eu não meço o meu sucesso pelo sucesso das outras pessoas. Eu acho que eu ainda tenho algumas coisas para alcançar, eu acho que talvez a gente vai ter sempre, né, essa inquietude de sempre melhorar, porque isso também é uma coisa interna, né? É querer melhorar, é querer evoluir, é querer crescer. E tudo isso, para mim, está ligado a sucesso, né? O meu desenvolvimento pessoal, a minha evolução como ser humano. Para mim, tudo isso está ligado ao sucesso, né? Para mim, sucesso não é só grana, mas é também porque é importante, né? Você também ganhar dinheiro com aquilo que você escolheu fazer, para poder te dar a condição também de evoluir mais e de fazer, desfrutar de alguns prazeres que são importantes também na nossa vida. Então, sim, eu me considero uma mulher de sucesso também, assim como as colegas, que eu acredito que também se consideram mulheres de sucesso. E a sua tarefa, a sua próxima meta é mais fácil do que a da Gil, que é de arrumar um marido? Então, Gil, eu estou nessa meta de arrumar um marido, né? Indo um pouco de encontro a essa questão social, né, do casamento, dos filhos. Eu não penso em ter filhos por enquanto, talvez adotar no futuro. Por hora não penso na maternidade e também não ando pensando tanto no casamento. Talvez aconteça aí, viu, Gil? De repente vai aparecer aí um homem maravilhoso e eu vou estar aqui depois Então, só né, mulher? contando a novidade para vocês, De mandando repente vai um pedido fazer de a pratinha. casamento, hein? Olha aí. Mas não é algo que está muito diretamente nos meus planos, né? Agora eu estou ainda pensando no doutorado, então eu estou ainda nesse foco mais profissional e também de aproveitar mais a minha vida, assim, viver mais essa vida de liberdade que a gente passa um tempo renunciando muito, né, para também alcançar, né, para crescer profissionalmente, para evoluir. E agora eu acho que eu estou mais no momento de desfrutar dessa construção. Então, estou curtindo super, estou bem feliz, assim, com a minha vida mais livre, assim, né, sem compartilhar a vida com o companheiro. Mas também não descarto, viu, Gil? Vai que aparece uma coisa aí maravilhosa, Né? então, né? Olha, vocês homens, por favor, vocês compartilhem o vídeo. Vai que cheguem pessoas maravilhosas e vocês, né, Né? acabam me fazendo uma história de sucesso também. Professora Lourdes, e você? Vem lá da nossa região, né, da Baixada, Batalha. Eu conheço um pouco da sua história. Você é uma profissional incrível. Eu tenho o maior orgulho de conhecer você de perto e, enfim. E você se considera uma pessoa de sucesso? Ou falta muita coisa ainda para poder você chegar nessa conclusão? Primeiro, Sandro, assim, eu me sinto muito orgulhosa de ser quem eu sou, assim, da pessoa que eu sou, da mulher que eu sou, da mãe, porque nós somos Múltiplos. multifacetada, né? Sim. Então, eu sou muito orgulhosa de quem eu sou e agradeço muito também a minha mãe, uma grande mulher, né? Mas sim, me considero uma mulher de sucesso. O sucesso, na minha concepção, ele é muito subjetivo, né? Então, achei muito curioso, né? Ouvir aqui, não. Então, para a Gil, ela alcançou, ela está ali batalhando, mas nesse momento ela já está querendo constituir uma família. Então, é o objetivo dela, talvez, né, ela se sinta ali realizada. Aí a doutora Eva, né, fala assim: eu quero, mas não é bem isso que eu quero agora, eu quero continuar investindo na minha carreira, no doutorado.
Então, assim, é muito subjetivo. Talvez esse nosso bate-papo vai chegar para mulheres que estão em casa, né? Voltando um pouco ao que a gente estava falando, que são donas de casa, que cuidam dos seus filhos, se sentem realizadas nesse lugar por escolha, Sim, né? Que eu acho que sempre. é a grande mensagem que a gente precisa deixar aqui. Se você, mulher, está ali nessa função, cuidando, porque eu já tive nesse lugar, tá, Sandra? Rapidamente, Sim. só para falar, eu, Por quando meu favor. filho era pequeno, meu filho Felipe, eu fiquei em torno mais ou menos de 5 a 6 anos sendo dona de casa, levando meu filho para o colégio, voltando, foi uma escolha. Sim. Exatamente por conta disso que a doutora Eva falou, né? Porque a gente às vezes abre mão para se dedicar a uma maternidade, abre mão da nossa parte profissional, né? Porque fica muito complicado você se dedicar de forma, pelo menos na minha visão, né, de forma mais plena. Então eu fiquei por um período da minha vida dedicando ao Felipe, indo levando ele na escolinha, participando das reuniões, aquela coisa bem tradicional. E não me arrependo. E depois eu retomei com força total para minha carreira profissional. Então, se esse vídeo vai chegar para várias pessoas, se a mulher está se sentindo bem, plena, feliz nesse contexto, ok. Né? Nós aqui não estamos pregando, né, que não pode ser dona de casa, não deva cuidar dos seus filhos, não deva fazer comida. Não é isso que nós estamos aqui levantando, pelo contrário. Mas que você encontre sentido. Se aquilo faz sentido para a tua vida, se aquilo faz realmente diferença, se você está se sentindo bem e feliz, está tudo certo. Né? Então, talvez esse seja o sucesso para essa mulher. Então, Né? Então, respondendo rapidamente a sua pergunta, hoje eu me sinto muito realizada, né? Estou aqui no meu consultório também, trabalhando, atendendo com alguns projetos aí, que depois a gente pode também falar sobre isso mais tarde, em outro momento, mas pensando sempre em família, pensando muito na psicoeducação com casais e com família, porque eu penso que é de lá, é da família, é do berço que a gente vai poder educar e mudar um pouco essa sociedade, né? muito legal. Uma base. Então, É a professora, base. professora Lourdes, aproveita e já deixa uma mensagem aí para as mulheres, né? Pelo mês, pelo dia, é, por esse momento de vocês tão especial que é o mês de março, né? Então, mulheres, vou falar, sei que vão ter homens também assistindo, né? Mas especialmente eu quero deixar aqui o meu parabéns para todas vocês, né? É um prazer estar falando para vocês, que vocês continuem sendo quem vocês são, buscando a sua essência, buscando sentido para a sua vida, buscando quem é você, né? Quem é você? Não imitando os outros, mas querendo saber quem realmente, de fato, quem você é. Seja na vida profissional, seja como sua esposa, seja como qualquer coisa. Nós podemos ser tudo, né? Então, meu parabéns para todas vocês e que possamos cada vez mais conquistar mais espaço e que possamos ter, Sandro, lugares como esse, né, que você está dando oportunidade. E também eu quero deixar meu muito obrigada por você pelo convite, Imagina. agradecer também as colegas, a Gil. Olha, parabéns, você é um exemplo de mulher. Ah, Continue aí obrigada. se desabando, continue fazendo, multiplicando aí para outras. Doutora Eva, com esse desafio monstruoso que é estar no lugar, né, onde a maioria, né, é homens, aquelas coisas, né, do judiciário. Imagino quantas coisas você deve ter passado e passa, né? Então, assim, parabéns, continue. Eu incentivo muito você aí estar indo por esse viés da justiça, porque realmente tem muitas mulheres sofrendo com violência, morrendo dia após dia, precisamos de ter vozes como a sua. Tá bom? Muito obrigada. Eu queria deixar a minha gratidão para todas. Gil, sua mensagem às mulheres aí por esse mês especial. Ah, com certeza. Então, quero desejar também o Feliz Dia das Mulheres, né? Parabéns a todas, todas são guerreiras. Acho que só em nascer, a gente nascer mulher, a gente já nasce guerreira, né? Já nasce para a luta, né? E de fato, reforçar que a gente pode ser o que a gente quiser e também podemos ser uma dona do lar com sucesso. Enfim, o que a gente escolher ser, como a doutora mesmo falou, a gente tem uma vida de escolhas, né, na vida. Nem todas serão fáceis,
mas a gente consegue alcançar. Isso que é importante, todas ter esse propósito, né? E essa consciência de que a gente pode conseguir sim. Todas nós podemos ser o que nós quisermos ser, né? Sem nenhum impedimento. Obviamente que é uma luta grande, mas que a gente pode alcançar. Sempre. Eu falo muito aqui em loja que quem não sabe para onde vai, qualquer caminho serve. Então, é tudo a vida de propósito. Se a gente tem um propósito, a gente pode alcançar. E eu falo isso muito para as meninas, principalmente, né? Que enfrentam muitos problemas aí na vida desde cedo. E é isso, quero desejar um Feliz Dia das Mulheres para todas, um beijão e agradecer também pela oportunidade de estar falando pela primeira vez numa live, né? Olha, Mas sou muito grata. Muito que obrigada, Sandro, e as imagina. colegas também. Gratidão, e eu gostei muito de participar, de ouvir. É um bate-papo bem bacana, é um tema que eu adoro. Que bom. Eu vou estar dia 16 lançando o livro O Amor é uma Viagem aí na sua cidade, em São Luís. Então, vê se você faz um esforçozinho para dar um pulinho lá, para ler o livro, que eu acho que vai ajudar você a viajar um pouco aí também. E quem sabe você vai fazer uma propaganda mais assertiva, propaganda entre aspas, tá? Para aparecer aquele príncipe encantado aí para você, tá bom? Então, dia 12 vou estar em São Luís. Doutora Eva, a senhora já começou a folhear também o livro, depois eu quero seu feedback a respeito dele. Doutora, Caiu! então, eu estava dizendo para você que dia 16, eu vou estar lançando o livro O Amor é uma Viagem aí na sua cidade, em São Luís. Ah, Eu, eu que quero, legal. eu quero encontrar com você aí, tá bom? Vai ser no Shopping São Luís, na Ah, vou associação sim, com na certeza. Quero ler esse Associação, livro. Associação Maranhense dos Escritores, que me abraçou com muito carinho. Eu quero muito agradecer a associação por esse espaço. Doutora Eva, muito obrigado pelo seu tempo, a sua generosidade. Foi muito bom ter a senhora aqui nesse bate-papo e a sua mensagem final aí às mulheres do nosso Brasil e do mundo, né? Ô Sandro, eu que agradeço. Muito obrigada pelo convite, obrigada pelo envio do livro. Imagina. Logo, logo vou ter finalizado e vou dar o feedback com o maior prazer. Muito obrigada pela gentileza, pelo carinho. Sobre esse momento de agora, minha gratidão é enorme. Gratidão a Gil, gratidão à doutora Lourdes pelos compartilhamentos, porque é um momento de aprendizagem, né? É um momento de troca. E esse foi um momento muito especial para mim. Então, muito obrigada por terem compartilhado um pouco de vocês, um pouco da história pessoal e profissional. E aí eu quero só estender a minha gratidão, né, a todas as mulheres, sabe, Sandra? A todas as mulheres que vieram antes, que travaram muitas batalhas, que quebraram muitos paradigmas, para que a gente pudesse ter esse momento de agora, né? Gratidão também às mulheres que são e foram espelhos, né? Nossas mães, nossas irmãs, nossas amigas. E se eu pudesse deixar, né, além de parabenizar e agraciar cada uma, mas dizer que a gente tem o nosso papel de responsabilidade, então que a gente assuma o nosso papel de responsabilidade enquanto mulher para transformar essa sociedade numa sociedade diferente, sabe? Se você não tem filho, mas você tem amigo, você tem amiga, e eu acho que a gente pode transformar, se a gente não pode fazer uma grande transformação, mas a gente pode começar transformando a quem está próximo. E cada transformação que a gente consegue, cada mudança, cada quebra de paradigma, cada momento que a gente consegue conversar com uma pessoa e fazê-la refletir, não quer dizer que ela vai mudar a forma de pensar, mas fazê-la refletir acerca disso, acerca da importância da mulher, acerca do nosso papel, do espaço que a gente merece estar. Então, eu também trago para a gente, além de parabenizar, essa responsabilidade. A gente tem a responsabilidade de ser mulher e de auxiliar essa mudança, de compartilhar, né? Fazer uma rede para a mudança. Então, mais uma vez, muito, muito obrigada por esse momento, pelos aprendizados que ele me proporcionou e pelo espaço de fala. Um beijo enorme para todo mundo e é isso. É isso, pessoal. Eu quero deixar aqui a minha homenagem a todas as mulheres. Eu quero fazer uma convocação. Na verdade, se eu tivesse que me definir, eu me considero um mobilizador social. Então, antes de escritor, jornalista, eu sou um mobilizador social. Eu gostaria de pedir a você, meu amigo, colega, vocês que estão nas minhas redes sociais,
que vocês possam se unir aqui, né, nesse propósito de levar as vozes dessas mulheres, que é isso que importa aqui, não o que eu falo, mas o que elas falaram aqui, que a gente possa levar a outros homens de bem, como eu, como você. Porque eu sei que existe a turma da malhação, que é a turma que está trabalhando, está no lagar, está ralando para defender os espaços das mulheres, e tem também a turma da lacração, que coloca todo mundo num pacote só. Eu sei que tem muitos homens de bens que sabem honrar, reverenciar as mulheres, e é com você, é para você que eu estou me dirigindo e pedindo que você leve essa mensagem dessas mulheres à frente, para que a gente possa, em algum nível, dar a nossa mínima contribuição, até honrando aquela que nos deu a vida. Você só está aí, eu só estou aqui, porque uma mulher trouxe a gente até aqui. Então, eu quero convidar você, que é um homem de bem, que é um homem com H, para entrar nessa luta e levar essa mensagem à frente. Quero render aqui também, trazer os meus agradecimentos. A Gil, que é farmacêutica, gerente farmacêutica, está no Maranhão. Doutora Eva, brilhante advogada, que está em Pernambuco. Em breve eu vou estar lançando um livro em Pernambuco também. Ah, E a querida professora Lourdes Fidelis, que está na linda cidade do Rio de Janeiro. Muito obrigado a todas vocês e até uma próxima oportunidade. Lembrando mais uma vez que o amor é uma grande viagem. Até a próxima.